O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo, o aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks que está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é Livraria em Casa, o podcast, e hoje eu trouxe Sara Fidelis, a grande autora da literatura hot, mas que está entrando agora num novo caminho aí. A gente vai entender melhor se isso é só uma fase, se não é, se ela vai investir, se ela não vai, como que ela tá se sentindo. A gente vai saber muitas coisas até desse mundo, desse universo, principalmente o universo do hot, porque o universo da literatura jovem eu já sou um pouco mais familiarizado. Mas o universo do hot que eu conheço muito por cima, sei do sucesso, mas eu não sei tanto do dia a dia assim, embora eu já tenha conversado com a Sara na Bienal de São Paulo e eu não lembro de muita coisa, porque já tem, o quê? 8 meses, sei lá. E aí, Sara, tudo bem? Muito obrigado por ter vindo. Foi ótimo na Bienal, foi ótimo no Esquilo. Eu agradeço mais uma vez o convite, Paulo. Oi, pessoal. Tô aqui pra falar então sobre isso, sobre os hot, sobre os não hot, né? Sobre essa carreira aí de modo geral. Exato. E sobre coisas da vida literária, enfim, de outras coisas. Eu sempre gosto de começar trazendo um pouco do antes da pessoa ter chegado na vida do livro. Então, tipo, da onde que você veio, como que você começou e por que que você foi parar, como foi o primeiro momento que você sentou pra escrever, como que foi essa coisa, foi natural, não foi, você se forçou, não foi, você era jovem, foi mais, quer dizer, não que você não seja jovem, mas assim, você era criança, adolescente, como é que foi esse processo? Então, eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre li muito desde os 6 anos, quando eu aprendi a ler, eu mergulhei nesse universo, assim, literário. Com 7 anos, eu resolvi que eu ia escrever minha primeira história. Adoro. E se chamava Sam e a Maléfica, porque, né, crianças de 7 anos têm essas ideias estranhas. Meu pai levou pra uma gráfica, mandou imprimir, me dava todo apoio, assim. E aí depois eu parei, né, comecei a focar mais na leitura e tudo mais. Com uns 20 anos, eu decidi que eu queria ser escritora. Foi logo depois que eu casei. Comecei a trabalhar ali no meu primeiro romance. Mas eu não tinha muita noção, sabe? De tamanho, de nada. Você conhecia outras pessoas que escreviam? Não, nada. Não tinha noção nenhuma de mercado literário, de nada. E mostrei esse romance, esse início de um romance pra algumas pessoas. E senti que elas não gostaram tanto, sabe? Pelo menos elas foram sinceras. Até não. Sabe aquela expressão? Você percebe nas palavras não ditas. Assim, elas ficavam assim, eu não sei, acho que esses parágrafos são meio grandes. Ou seja, na minha percepção, acho que tá meio enrolado, esse negócio não tá legal, não tá, né, desenrolando. E o meu pai, ele já era mais sincero. Ele falou, filha, esse negócio aqui parece que tá muito... Qual que foi a palavra que ele usou? Sabe quando tá muito tópico? Era aquele romance muito conto de fadas, uma coisa que não existe, muito fora da realidade na cabeça dele, sabe? E aí aquilo ali me desanimou totalmente. Falei, não, eu acho que eu não sou boa nisso. Eu acho que gosto de escrever. Achei que fosse boa, mas não sou. Você tinha escrito o quê? Só um pouquinho, só um pedacinho. Umas 30 mil palavras, dá mais ou menos... Nossa, você já tinha escrito bastante até. Dá 1/3 de um livro meu de hoje em dia. Sim. E aí desisti, falei, não vou escrever, vou continuar lendo e tal. Mas eu sempre quis trabalhar com livros. Então eu ingressei na faculdade de letras. Legal. E aí falei, vou trabalhar com, sei lá, edição de livro, revisão de livro, vou tentar uma editora, alguma coisa assim. Aí fui fazer faculdade de letras e aí fui aprendendo, né, sobre gêneros textuais e tudo, sobre romance, enfim. E aí, nisso, eu fiquei, né, na faculdade, comecei a trabalhar vendendo livros, cheguei a abrir uma livraria. Nossa! Fali, quebrei. Isso tudo em Alfenas? Ou tudo em Alfenas. Só que eu abri um site, então eu vendia pro país todo, né, uma coisa mais gente, assim. é empresário toda assim, tentando, né. Mas assim, eu comecei a entrar numa espécie, aos 26 anos, eu comecei a entrar numa espécie de depressão, sabe? Porque eu tava completamente falida. A gente pegou um aluguel no centro da cidade. Caro, né? Aluguel no centro, caro. Sim. Não ia pra frente, o pessoal não comprava muito. A gente sabe que os preços, né, de livraria física pra online são complicados. A gente não conseguia concorrer. E... Isso foi em que ano, você lembra? 2017 pra 2018. Não é tanto tempo atrás. Não é não. E aí, aquilo ali começou a me fazer muito mal. Eu comecei a entrar realmente em depressão por conta disso. E aí, eu voltei a escrever. Mas eu não queria escrever pra publicar.
eu comecei a escrever pra mim. Sim. Era como se fosse uma válvula de escape. Eu escrevia pra me distrair, pra não pensar naquela situação que a gente tava passando. A gente tava com 2 filhos pequenos, né? Os meus meninos, eles têm diferença de 1 ano e meio de idade só. E o Gustavo tinha perdido o emprego recentemente. Eita. E tinha acabado de passar na universidade, que era uma universidade em tempo integral também. Mas não podia fazer, porque ele precisava trabalhar o dia inteiro, não tinha como. E eu terminei de escrever esse livro mais ou menos quando teve a Bienal do Livro de 2018. E fui pra Bienal como leitora. Foi em São Paulo? Foi em São Paulo. Tá. Fui pra essa Bienal como leitora e conheci uma menina que publicava em uma plataforma dessas, publicava no Wattpad. Eu aqui pensando, gente, aqui eu posso falar nome, né? Posso dar nome de Não, site. pode tá falar, vamos falar, pode falar. Ela falou pra mim, olha, eu publico no Wattpad, é uma plataforma gratuita, mas você consegue ali validar o teu trabalho. Você sabe se o pessoal tá gostando, Tem um se não feedback, tá. Falei, eu vou tentar, né? E era um romance de época. Era um romance de época com um pouquinho de sensualidade, mas não era aquele erotismo ainda. E comecei a postar ali alguns capítulos e o pessoal começou a aparecer. As leituras começaram, né, a surgir, os feedbacks ali, os comentários. E comecei a perceber que o pessoal gostava do que eu escrevia. Parei e pensei, talvez eu não seja ruim como eu tinha pensado, Exato. né? E também os anos vieram, então acho que eu fui amadurecendo na Sim. escrita e tudo. No romance, na sua vida romântica. Tudo foi acontecendo, Sim. né? Isso tinha sido, acho que em setembro, outubro, né, 2018, a Bienal. Eu comecei a publicar esse livro que já estava pronto, no caso, no Wattpad. Quando foi em março de 2019, incentivada por essa amiga, eu publiquei ele na Amazon, em março de 2019. Foi o meu primeiro romance publicado na Amazon. Então você tirou de lá e publicou direto na Amazon. Você não criou um novo pra Amazon. Não, eu tirei ele, mandei pra revisão, fiz o processo de diagramação, tudo bonitinho. Já tava pronto. Já tava pronto. E publiquei ele na Amazon. E aí foi absurdo. Foi absurdo, porque ele foi pro segundo lugar no ranking geral. É muito de louco uma isso, vez. né? Porque isso é o que eu quero explorar durante essa conversa, porque a gente vai falar, acho que também, não só do trabalho da escrita, mas desse negócio que é a publicação independente, principalmente através do KDP, né, do Kindle e tal, em como muita gente que se publica tradicionalmente demora muito, às vezes nem consegue ter esse sucesso Sim. comercial tão grande que muitos autores já conseguem com muito menos estrutura, com muito menos apoio financeiro até de outras marcas, Sim. de divulgação, aquela coisa toda. Que eu acho que é também interessante porque o autor ele acaba criando uma comunidade meio que sozinho, ao invés de ter a ajuda de uma outra marca, criando essa comunidade pra ele também. Antes da gente chegar nessa parte de negocial, que eu acho muito legal, eu ia te perguntar assim, o que você vinha lendo? Você continuava lendo romance ou você lia também outras coisas? Você lia, sei lá, policial, fantasia? Ou você sempre foi focada no romance? Não, eu sempre li de tudo. Como leitora, eu leio muito suspense, eu leio Legal. muita fantasia Legal. e eu leio muito romance. Tanto contemporâneos quanto de época. Romances jovens e romances eróticos. Como leitora, eu sou bem eclética, assim, Sim. leio de tudo. E você sente que você traz algumas dessas influências também, desses outros gêneros pro seu romance? Ou você acha Sim. que é mais uma coisa mais tradicional? Não, eu acho que eu trago, sim. Hoje em dia, depois que eu comecei a escrever com mais frequência, né? Porque eu escrevo em espaços curtos de tempo. Sim. Eu diminui um pouco a minha leitura, porque a gente não consegue também ler naquele ritmo alucinado, porque o tempo é mais restrito. Mas eu leio bastante e a leitura influencia muito na escrita. Não tem como desvincular muito uma coisa da outra, né? Sim, sim. Não, eu imagino, porque hoje como é que é sua rotina de leitura? Você consegue ter uma rotina de leitura grande ou você lê quando dá? Porque você tem família, você escreve, imagino, bom, você não tem mais nenhum emprego além do seu trabalho escrevendo, mas como que é essa sua rotina no dia a dia? Não, não existe. Não existe. Cada dia é um dia. O que é rotina? Cada dia é uma luta diferente. Não existe uma rotina. O que acontece é o seguinte, eu pego um livro, leio um capítulo ou 2 e ele me fisga. Fisgou. Aí eu viro a madrugada e termino de Meu ler, Deus. entendeu? Não fisgou. Ou você engole. Aí eu coloco ele ali e falo, mês que vem a gente conversa, entendeu? E aí vai assim. Então, assim, é um ritmo meio, assim... Mas você é dessa, então, da maratona do livro. Sim, eu sou. Se eu pegar e gostar, eu vou. Se não, eu deixo ele pra depois e uma hora eu termino ele. Não, isso Mas é eu legal. leio ali pelo menos um livro por semana. Mas não é tanto, nem de longe, o quanto eu lia antes de escrever, né? Sim. Não, e você consegue... Assim, eu fico pensando, você até falou, eu não consegui dormir outro dia porque eu tava trabalhando muito.
É normal isso de você trabalhar muito de madrugada, à noite? É muito comum pra mim. Meu Deus. Mas é porque as crianças foram dormir e aí você consegue se É livrar? por causa do silêncio, é por causa da paz, entendeu? Sim, e não são imagino. só as crianças, porque os meus filhos, eles estudam na parte da tarde. Então, da 1 às 5, eles não estão em casa. Então, é um horário que eu tenho livre. Mas, gente, é o WhatsApp, é o Instagram o dia inteiro. E são todas as outras coisas, porque o autor independente, ele não é só autor, Exato, né? ele é tudo. é marqueteiro, ele é tudo. Ele é Exato. tudo. Então, a gente escreve, a gente revisa, a gente aprova, aí a gente vende, aí a gente faz aquele serviço de atendimento ao cliente, porque o leitor vem comentar alguma coisa. Ou, às vezes, a gente faz um envio de livro independente, porque eu não vendo só pela editora, eu vendo físicos independentes, você às vende vezes, físico também. Legal. Aí envio, aí não deu certo, aí eu faço um trabalho de correio. Enfim, é muita coisa. Imagino. E aí, à noite, tá todo mundo dormindo. Então, eu posso ficar acordada sozinha, né? Sim. Aí, às vezes, eu trabalho assim, principalmente em reta final de escrita. Eu preciso de uns 15 dias pra terminar esse livro. Então, eu vou pegar esses 15 dias e vou virar madrugada pra terminar. Aí, eu não fico sem dormir. Eu durmo das 6 ao meio-dia, Meu entendeu? Deus. Eu Troca a noite pelo dia. inverto os horários. Porque aí, de manhã, as crianças acordam e aí o Gustavo se vira com eles, entendeu? Entendi. E eu fico dormindo. Entendi. Trabalho enquanto eles dormem. Exatamente. Exato. Não, mas olha só. É saudável? Não, não pois tô é. recomendando pra ninguém. Não Pois venham é. dizer depois Não, que eu mas se recomendei. tá funcionando, tudo bem. É bom sempre ficar de olho na sua saúde mental pra ver se tá te afetando de algum jeito, mas tá funcionando, tá tudo certo. Aí. Mas essa coisa também que você tá falando agora do autor, ele é tudo. Isso é muito interessante, da parte do construção de comunidade, né? Eu acho que você foi lá no Wattpad, publicou e tal, depois você levou pro Kindle. Só de você levar lá pro KDP e levar pra Amazon, você já teve que fazer ali um trabalho de trazer aquele público do Wattpad pra aquele lugar, então você teve que comunicar as pessoas. Sim. E aí o Instagram eu acho que ajuda muito. Como é que é isso nesse seu dia a dia? Principalmente como é que foi no começo, pra você começar essa base de leitoras e começar a se comunicar com elas. E isso é uma coisa fácil pra você, ou pra você é mais fácil escrever? Como é que foi isso? Então, eu queria muito que desse certo, né? Na época, como eu te disse inicialmente, eu tava numa fase financeira muito complicada. Então, qualquer valor que eu conseguisse com esse livro seria vantajoso pra mim, né? Então, eu tava tentando muito. E eu comecei a bolar estratégias de divulgação que eu pudesse fazer com o meu pouco conhecimento de marketing que eu tinha, né? Pra tentar fazer funcionar, mesmo que eu não tivesse muito dinheiro mesmo pra investir. Então, fiz tudo da maneira que dava e como não tinha como investir financeiramente, eu investi muito do meu tempo naquilo ali, sabe? Muito mesmo, muito mesmo. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas têm realmente uma dificuldade, às vezes, de chegar ali em cima, porque realmente é muito concorrido, é muito difícil. E pra muitos não acontece tão fácil. Também tem aquela coisa do que é comercial e o que não é, né? Mas às vezes falta um pouco de esforço de algumas pessoas. É lógico que tem gente que se esforça muito e mesmo assim tem essa dificuldade. Sim. Mas eu chegava a trabalhar até 1h, 1h30 da manhã e levantava às 6 pra divulgar meu livro. Então era assim, o tempo inteiro trabalhando em cima dele, sabe? No Instagram? Ou você tinha outras Então, ferramentas? eu tinha perfis em todas as redes sociais, eu fiz todas as redes pra mim, né? No Facebook, eu fazia um trabalho muito intensivo. O Facebook antigamente era muito bom. Fiz um trabalho muito intensivo nele, então o que eu fiz? Eu entrei em praticamente 400, 500 grupos de livros. Sim. Montava ali chamadas e banners, aqueles banners no Canva, no celular, porque não tinha como pagar um material, né? Exato, Assim, colocava ali a capinha do livro, né? Uma chamadinha, um texto. Venha conhecer o romance entre fulano e ciclano. Qual foi o seu primeiro, você lembra? O Ogre e a Louca, o essa romance você de lembra. época. Romance de época. E aí, colocava aquela chamada, um texto mais ou menos resumindo a história, como se fosse uma mini sinopse, e o link pro livro. E aí, eu colocava naqueles 400 grupos de manhã, de tarde e de noite, todos os dias. Eu, não tinha como eu pagar ninguém, então era eu fazendo. Eu fiz 2 perfis no Facebook. Um eu jogava no Gustavo, e aí ele ia também, copiando e colando o dia inteiro. Sim. E aí, eu ia pro Instagram também, no Instagram, nos stories e no feed e aquela coisa toda. E a galera do Wattpad, o que acontece? Muita gente já tinha lido de graça. Sim. Por que eles iriam pagar, né? Então, assim, é meio complicado. O que eu fiz? Eu criei um conteúdo extra, que é o que muitas editoras fazem. Até Mas, hoje, né, eu tive essa ideia. Falei, olha,
vou fazer um conto extra, vou colocar no final e vou atrair o pessoal pra ler. Não era caro, acho que era uns 3, 4 reais. Então, muita gente acabou indo ler. O pessoal que não ia comprar, eu pedia ajuda. Falava, olha, você leu o livro, você gostou do livro, então indica para suas amigas, né? Me ajuda e tal. E aí o pessoal indicava. E o livro foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Ele não tava no Kindle Unlimited? Ele tava no Kindle Unlimited. Tava também. Era 4 pra comprar ou Kindle Unlimited. Isso. E ele saiu, eu acho que em 1.500 e alguma coisa, a posição no ranking, né? E foi subindo. Cada vez que ele ia subindo, eu ia dando um pulo e um grito. E aquela loucura, assim. Sim. E ele foi indo. Então, assim... foi muito trabalho, sabe? Foi muito trabalho. Eu fiquei muitas noites sem dormir, mas quando ele chegou lá em cima e eu vi o retorno que ele me deu e a quantidade de leitores que chegou pra mim através dele, eu já comecei a trabalhar no próximo. Eu falei, não, é isso aqui, vou fazer isso, né? Já comecei a trabalhar no próximo. E aí, assim, veio o outro. E eu fui construindo uma base de leitores, né? E fui trabalhando com elas ali no dia a dia. A gente vai construindo amizades também, né? E as pessoas se ajudam. Então, assim, é isso. A gente não é só autor, a gente tem muita coisa pra fazer. Mas quando você gosta muito do que você faz, as coisas também acabam ficando um pouco mais fáceis, né? E eu acho que com o tempo também, o seu público vai te ajudando nos seus próximos lançamentos. Eu acho que talvez o esforço vai sendo mais fácil. Vão divulgando, vão falando do livro. Eu acho que o trabalho é um trabalho... Eu consigo entender, eu vejo muito como um trabalho muito parecido com o que eu tive também quando eu criei o canal. Porque você cria o conteúdo e você posta, e aí? Não é simples assim, né? Não vai... As plataformas não vão facilmente te entregar. Você precisa forçar isso. Eu lembro que eu ficava horas e horas e horas em todos os meus momentos livres no meu trabalho... curtindo foto de outros criadores, de gente que gostava de livro. Eu entrava, sei lá, no perfil da galera. Aí eu ia numa foto da galera. Aí a foto da galera tinha, sei lá, 1000 curtidas. Aí eu entrava nas curtidas e ia vendo uma pessoa por pessoa. Aí eu entrava uma por uma, curtia 3 fotos da pessoa. E em outra, curtia 3 fotos da pessoa. Pra, tipo assim, ela perceber que eu tô ali. Igual se eu tava dando mole pra ela. Só que, na verdade, era um perfil do Livraria em Casa, não um perfil pessoal. E aí eu ia fazendo isso. E, cara, foi dando muito certo. Tanto é que eu bati 1000 seguidores no Instagram em umas 4 semanas, 5 semanas, porque eu acho muito rápido hoje em dia, né? Hoje em dia eu já não consigo mais crescer 1000 seguidores em 4 semanas. Tá difícil. Mas assim, esse trabalho inicial, mas ao mesmo tempo é um trabalho muito gostoso, porque você vai vendo o resultado e aí você vai... É quase que viciante, né? Vou divulgar mais, vou fazer mais, vou acontecer, e aí você vai criando mais coisas. Vai vindo o retorno, vai te incentivando mais e mais, Exato. Né? Agora, o retorno financeiro pra mim, que demorou muitos anos pra vir. Pra você com certeza. Talvez tenha sido um pouco mais rápido. Mas é outra... É, né? Outra dinâmica, exato. Outra parada. Quantos livros você já escreveu? Você sabe a quantidade? Você não sabe a quantidade? Eu tô por uma ideia. 23 e 24. Isso, o seu primeiro saiu em 2018, 17? Eu escrevi em 2018, publiquei em 2019. Tá, então 19, 20, 21, 22, 23. 5 anos. Não faz essas contas, não. Ela já superou Colin Hoover, praticamente. Não, isso E aí é isso, hoje é sua produção. A gente falou disso, eu lembro que a gente falou disso da Bienal, porque eu me lembro de você falar 3 livros, às vezes, no ano, 4. Até no outro dia eu fui chamado a atenção aquela que a gente chama lá de Phlox, né? Pela Phlox, que também escreve romance hot e tal. E eu até brinquei, porque eu tava vendo dessa autora de Sangue Cinzas, que é a Jennifer L. Armentrout, que ela tem um planejamento de publicação de, sei lá, 3, 4 livros por ano, porque ela tem aí um monte de série, spin-off, etc. E muita coisa ficou presa e agora tá saindo tudo. E aí a gente até brincou, nossa, 3... Eu fiz essa brincadeira, 3 livros no ano. Como assim? Como é que a pessoa consegue? Não sei o quê. E a Phlox, ela até comentou, ela falou assim, pra algumas pessoas isso é normal, isso acontece. Se você não fizer isso, inclusive, você não paga as contas, você não cria sua base e tal. Mas aí eu fico me perguntando, cara, como que você consegue tirar tempo, disposição, criatividade... como que você não mistura as histórias na sua cabeça? Tipo, você não cria personagens muito parecidos ou reviravoltas muito parecidas. Como é que você faz pra ser sempre criativa? Então, primeiro lugar, a questão do tempo. Sim. Existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, quem escreve um livro por ano ou um livro a cada 2 anos, que geralmente é uma pessoa que tem um trabalho em tempo integral e a escrita é um segundo trabalho, né? Então a pessoa vai escrever ali nas horas vagas, vai escrever quando ela tem um momento de inspiração. Exceto se ela for um autor muito famoso, rico, milionário. Por exemplo, nossa, eu sou o George Martin, eu posso escrever a cada 15 anos e tá tudo certo, entendeu? O dinheiro dos meus livros publicados... Eu também ia viver viajando e tá tudo certo. Mas o que acontece? A pessoa ela não tem um tempo de escrita diário, né? Nossa, eu vou trabalhar ali 8 horas por dia, todos os dias.
Então, ela vai levar mesmo muito tempo Sim. para trabalhar em um livro. Nossa, meus R's trocaram todos de lugar agora, maravilhoso. Mas no caso da gente que vive só da escrita, que trabalha só com a escrita, é o nosso trabalho em tempo integral, Sim. né? Então, assim, pensa da mesma forma que você dedica tantas horas por dia para criar conteúdo, a gente dedica essa quantidade de horas para escrever diariamente. Então, a escrita, ela é prática também. A gente não pode escrever só quando você se sente muito inspirado, né? Você escreve e, às vezes, no momento que você está muito inspirado, você vai olhar para aquele texto e vai falar assim, nossa, isso aqui ficaria melhor de outra maneira. Sim. E aí você vai lá e altera, mexe naquilo ali, melhora aquele texto, né? Mas você vai escrever no momento que você não está se sentindo tão inspirado assim também. Então, esse processo ele é um processo diário. E com isso, o texto vai fluindo no dia a dia e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo e mais importante são os boletos. Com toda certeza são os boletos. Que não chegam nem de 3 em 3 meses, chegam todo mês. Chegam todos os meses, gente. Então, o que acontece? Ou você escreve, publica, lança, né? Agrada aos seus leitores. Sim. Ou você não paga suas contas e tem um monte de gente te cobrando e fica louco. Então... Mas deixa eu te perguntar. Você acha que comercialmente... Lógico que faz sentido, vocês estão aí tudo vendendo pra cacete. Eu não tô aqui querendo... Só tô querendo entender. Comercialmente, quando você lança um livro novo, o seu livro anterior, ele dá uma morrida de vendas? Ou ele, na verdade, só ajuda o livro anterior? Porque, por exemplo, quando eu publico um vídeo, o meu anterior, ele já... dá uma freada. Até por uma mecânica de algoritmo, de rede social, uma outra parada. Mas as pessoas acabam focando naquele novo e o anterior ela já não é mais tão novo. A não ser que seja uma série e tal, mas às vezes não é mais. Ou isso não acontece tanto, ou às vezes ajuda. Eu acho que assim, o que acontece? Eu fiz um teste nos últimos 2 anos, até tava conversando com a minha agente sobre isso. Até o ano de 2021, eu lançava mais ou menos um livro a cada 3 meses, né? E funcionava muito bem. Por quê? Porque o próprio... a gente já estava acostumado a ver que no KDP mesmo, as minhas vendas, elas tinham um boom. E aí, ali, no segundo mês, elas caíam pra, sei lá, 75% do que tinha sido no primeiro mês, 50%. E aí, no outro mês, já tinha diminuído muito. A gente já estava lançando um próximo e já subia de novo, né? Aí, no ano de 2022, a gente fez um experimento lançando mais coisas. A gente estava lançando mais rápido. Eu achei que você ia lançar menos. Não, a gente estava lançando mais. A gente estava lançando a cada... Às vezes não chegava a dar 2 meses. E eu entrei num projeto da Amazon também que lançava um conto por mês. E aí, eu tava lançando muita coisa. Tanto que chegou no final do ano, eu tava bem cansada, Foi muita coisa mesmo. E aí, eu senti isso. Eu senti que eu não tava conseguindo trabalhar tão bem em cada livro, o marketing mesmo. Então, eu acho que muitas leitoras acabaram não lendo todos os lançamentos, porque ficou muita coisa. Mas isso é pessoal, né? Eu sei que tem gente que consegue, e tem gente que prefere lançar mais espaçado, que eu, inclusive. Mas, no meu caso, eu senti que os 3 meses aí é o meu ideal, sabe? Eu tentei lançar em um prazo mais curto e pra mim não funcionou muito. Mas os 3 meses funcionam muito bem pra mim. Geralmente, nesse prazo de 3 meses, a maior parte das minhas leitoras já leu. Todo mundo já leu o livro e aí elas focam no próximo. Isso a gente tá falando de e-book, né? Sim. Então, o pessoal que consome e-book, elas são muito rápidas. Sim. Muito rápidas. Elas leem muito e, assim, praticamente um livro a cada 2 dias é uma loucura. Então... E quantas páginas normalmente tem seus livros? Umas 400 ou mais? Porque eu vejo que às vezes uns hots tem muitas páginas. O que acontece? A diagramação, ela altera muito isso. Então, eu não me guio muito ali pelas páginas por palavras, na Amazon. Então. Mas de Word, os meus livros têm uma média de 300 páginas, mais ou menos. E dá umas 100 mil palavras. Entendi. Né? Agora, na Amazon, geralmente vai dar 500 e tantas páginas. Entendeu? Sim. Mas é porque a gente também ganha por página lida. Então, a gente faz aquela diagramação bonitinha. A gente já conversou sobre isso aqui quando a gente tava lendo um outro livro. Não, eu até conversei com uma outra autora também, que também publica muito pelo KDP, essa questão da diagramação. Mas é isso, pela quantidade de palavras, 100 mil, o que é um romance normal. É uma média, Não é um romance enorme, mas também não é aquele romance menor. E você ainda tem essa coisa da divulgação. Então, você... provavelmente no início você fazia tudo sozinha. Hoje você tem alguém que te ajude nessa parte de marketing. Tipo, ou você que tem todas as ideias de como que eu vou divulgar. A gente vai fazer uma imagem, vai fazer quantos posts no Instagram. O que a gente vai fazer? Hoje você ainda pensa nisso tudo ou você tem ajuda pra
pra montar Não, essa? hoje eu tenho toda uma equipe. Ai, toda que uma equipe. delícia. É ótimo. Eu tenho porque eu cheguei num ponto que eu não dava conta mais. Era Imagino. muita coisa. Porque como são muitos lançamentos e eu preciso estar sempre escrevendo muita coisa, eu não dava conta mais de todas as redes sociais. Então eu tenho a equipe da Café com Leite, que é a Vitória que toma conta. E ela que faz pra mim os meus reels, os meus vídeos pro TikTok. E ela que faz os posts estáticos também pro Instagram. Mas assim, boa parte das ideias surge de mim também. Eu vejo ali um conteúdo que eu acho bacana, que eu acho que a gente deve fazer, e passo pra ela e ela vai e faz. E muitas ideias ela também traz pra mim. E tem a agência, né? Mas a agência cuida de outras partes ali. Não, eu ia entrar até nisso, porque recentemente a gente conversou com a Alba, né, que veio aqui, e a Alba é sua agente, né? Sim. Quer dizer, a Increase é sua agente, mas a Alba cuida de você ou é alguma outra pessoa? Ah, tá. A Increase é minha agência, mas quem cuida diretamente de mim é a Grazi. Ah, tá, É a ela Grazi. tinha falado da Só que Grazi. assim, é uma grande família ali, né? a Todo coisa. mundo se fala. E isso, você começou a ter agente há quanto tempo, mais ou menos? A gente começou a conversar no final de 2020 e o nosso primeiro livro trabalhado juntas, né, com a Increase, foi o meu primeiro lançamento de 2021. Entendi. Eles cuidam dessa parte do texto também ou só da parte negocial? Texto e negocial. Entendi. Então, a Grazi cuida das minhas revisões. E aí eles né? dão conta da tua velocidade de escrita. Eu não faço assim, Eu e pelo a amor de Grazi, Deus, escreve, mas... não, então, elas brincam internamente. Vou ter que Elas contratar uma brincam- pessoa só pra cuidar da Sara, né, gente? Elas brincam internamente porque quando chega um novo autor, elas decidem entre Sim. elas quem que vai ficar responsável, né? E elas falam, nossa, graças a Deus que foi a Grazi, porque, nossa, coitada, dá conta da Sara. A Alba vai ter que expandir a Increase só pra cuidar da Não, Sara. e ela fala pra mim, não, eu falo, nossa, será que você vai dar conta? Coitada, né? Virando madrugada comigo. Final... Não, pode mandar que eu dou conta, pode mandar. E ela é pau pra toda obra, ela dá conta mesmo. Não, eu imagino. E essa é uma realidade pra muitas das autoras dos romances que estão na Amazon agora? Ou você acha que você é uma privilegiada? Não, você fala de agência? De agência. Não, eu sou sim privilegiada. Você pode ver que dentro da Increase e de outras agências, os autores de romance erótico da Amazon são poucos, né? Não são muitos. É porque o foco é um pouco diferente, né? O foco das agências é mais colocar os autores dentro de editoras, né? É um pouco diferente. Então, a maior parte dos autores independentes, eles são independentes, né? São poucos os que são agenciados, sim. A gente encontrou um meio termo muito bacana pra nós, então... Eu tô muito satisfeita com elas e eu acho que elas também estão muito satisfeitas comigo. Porque a minha carreira, ela é muito diferente do que da maioria. Porque a gente mescla muito. Sim. Eu não sou totalmente independente, mas eu também não sou totalmente aquela autora de editora, né? Sim. Eu fico no meio do caminho ali, então. Sim. Mas ao mesmo tempo, também com esse seu fluxo de publicação, uma editora talvez falasse, Sara, não consigo te dar a sua devida atenção. Então, é por isso que a gente encontrou um meio termo muito bacana. Porque a gente precisava de uma editora que trabalhasse, que aceitasse trabalhar comigo dentro desse meu ritmo de trabalho, que me aceitasse, que eu aceitasse, né? Sim. Porque assim, a editora não poderia me barrar, né? Mas eu também queria estar numa editora, eu não queria continuar publicando só independente. Eu queria que o meu livro, que um livro que fosse, não todos, porque né, ninguém dá conta, mas que alguns livros meus pudessem estar em livrarias e que eu pudesse ter os meus eventos e tudo mais. Então, é muito bom trabalhar com as meninas da Increase e a gente ter conseguido achar isso, né? Achar esse caminho pra agradar todo mundo e, né, funcionar assim. Sim. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Como é que foi a sua... Que agora, pra quem não tá sabendo, Sara vai lançar um livro pela editora Nasce, né? Que é o selo da Nacional. Agora no final de março, se eu não me engano, né? 24 de março. Era uma vez no século XXI, esse é o nome. Eu sempre tenho dificuldade de decorar os nomes grandes. Mas eu tô até de rosa em homenagem a ele. Mas eu demorei tanto no outro dia que eu tinha que gravar um publi falando do livro dela, que eu falei, não posso esquecer. Eu sou péssimo pra gravar texto. Ele é enorme também o título, né? Só que o nome não é difícil também, né? Faz meio que sentido. Mas eu me enrolei porque eu me enrolo com textos. Decorar, pra mim, não rola. Mas, enfim, como é que rolou essa oportunidade? Foi uma coisa que vocês ativamente foram procurar? Porque eu achei muito legal quando eu vi. Falei, nossa, que legal ver uma autora que é super consolidada já, fazendo uma parada ali. Mas que vai pra uma editora grande, tradicional, vai publicar uma parada que não necessariamente é o que você faz. Ou pelo menos pra esse público exatamente. Como que foi esse momento inicial? Então, eu tenho com a Nacional Teseu. Ah, o Teseu é da Nacional? Teseu é da Nacional. Tinha saído pela Nacional. Você tinha publicado inicialmente pela Nacional ou você publicou independente primeiro e depois? O que aconteceu? Teseu, ele
foi um estouro na Amazon, primeiro, é. né? Como independente. Eu lembro. E aí eu escrevi na mesma época Era Uma Vez no Século XXI, que até então ele não tinha nome. Ele é o Alex, né? O protagonista, ele é um príncipe. Então a gente chamava de príncipe. O livro do príncipe, o livro do príncipe. E a gente escreveu o livro do príncipe e começamos a mandar pras editoras. Sim. E ele foi um livro escrito pra gente conseguir um contrato. Foi o meu livro que eu escrevi pra não ser lançado na Amazon, pra gente conseguir uma editora pra publicar ele. E a gente mandou ele pra Nacional. Isso quando eu escrevi ele lá em março de 2021. Ele já era jovem ou ele era... Não, ele já era jovem. Ele foi tá. escrito desse jeito. Entendi. Porque, assim, é mais ou menos o nicho que tava sendo publicado ali pelas editoras. A gente sabia que com erótico ia ser mais complicado e tal. E aí, eu escrevi ele, a gente começou a mandar. E aí, quando a gente teve esse retorno da Nacional, eles tinham gostado muito do livro. Só que eles estavam de olho em Teseu, porque Teseu tava muito bombado. Exato. Entendeu? E aí a gente falou, opa, mas Teseu é erótico, e aí, vocês vão querer? Não, e eles se interessaram mesmo assim. Transforma esse livro do príncipe em erótico. Não, eles se interessaram mesmo ele sendo erótico e mesmo ele já tendo sido publicado, que é uma dificuldade muito grande em editoras, porque geralmente eles querem inédito, né? Eles se interessaram mesmo assim. E aí a gente fechou os 2 contratos ao mesmo tempo. Legal. Então esse contrato do príncipe, né, do Era Uma Vez no Século XXI, já tá fechado com a Nasce desde 2021. Nossa. Entendeu? Só que a gente priorizou o Teseu por causa da época, né? Porque já tava... Aproveitar o Isso, exatamente. Antes. E aí ele saiu antes. Só que ele saiu pela Nacional, porque o selo Nasce ainda não existia. Também e agora. ainda não existia. Ainda não existia. Isso. É recente. Aí a gente, né, saiu o Teseu e tal. Aí veio o selo Nasce. E eu fiquei assim, o Teseu, ele ficou meio que no meio do caminho. Porque você percebe o quê? Que a Nacional não tem outros romances eróticos dentro do... Ainda não seria tem selo, né? catálogo. Selo Nacional, mas assim... Dentro do acervo ali não tem outros romances eróticos. E eu, como autora, eu combino muito mais com os autores da Nasce. Sim. Né? Mas ele não é um romance jovem. E aí a gente ficou naquela. Então, ficou aquela coisa assim, meio que no meio do caminho. Só que já o Era Uma Vez no Século XXI, ele é totalmente Nasce. Então, ele sairia pelo selo da Nasce. E aí, ano passado, a gente não teve lançamento, era pra ele ter saído no final do ano, mas aí a gente foi trabalhando nele. Ele sairia inicialmente com uma capa diferente, a gente foi alterando algumas coisas. Aí a gente pediu a capa ilustrada e tudo. E foi um trabalho bem longo. Então, desde 2021 que a gente já vem trabalhando Bem nele. diferente do que você faz bem normalmente. diferente. Mas eu adoro esse livro, eu adoro, porque é o tipo de romance que eu gosto muito de consumir, sabe? E, na verdade, o fato dele não ter erotismo não me incomoda em nada. Eu gosto muito da história e eu acho que não cabe muito. Na verdade, a editora me deu abertura, sabe? Não, não era pra ele ser uma, sei lá, uma revolução do erotismo dentro dos contos de fadas, mas... se eu quisesse inserir um pouco, tava liberado, sabe? Mas eu não achava que combinava com a história. E eu queria que fosse o meu primeiro livro que todo mundo pudesse ler. Porque eu tenho milhares de leitoras que sempre ficam assim... Ai, nossa, eu queria tanto que a minha filha, que a minha sobrinha, que a minha tia, que a minha avó, que não sei quem... Pudesse ler alguma coisa sua, mas... Aí eu fico, né, sem jeito, aí não sei... Sabe aquela coisa assim? Então eu queria ter um livro que fosse, que todo mundo pudesse ler. Então eu falei, não, esse livro ele não vai ter porque ele não pede, ele, sabe, não precisava. A história estava completa daquela forma. E aí a gente trabalhou desse jeito. E ele saiu, né, no Clube Esquilo agora, então já tá tendo alguns feedbacks, o pessoal já tá comentando, já tá avaliando ali. Mas agora, inclusive, Paulo, deixa eu falar, já que o podcast é patrocinado pelo Esquilo, já aproveito e menciono que o Clube Esquilo, que é em parceria com o pessoal da editora Nasce, você paga R$ 9,90 por mês e recebe o e-book com antecedência antes de sair o... E com vários conteúdos exclusivos. vários conteúdos. Tinha vídeo seu, tinha várias coisas. Então, super legal. Pra quem não tá sabendo, já fica sabendo aí. E aí, recentemente, eu divulguei lá nos meus stories, porque o livro do mês de fevereiro foi o Era Uma Vez no Século XXI, né? Foi. Na verdade, agora ele já foi, mas... agora não dá mais pra pegar o da Sarah. Vai ser o terceiro, agora tem outro livro. Mas é só pro pessoal saber já, porque, né? Já vamos aproveitar aqui as duas, o ensejo pra falar disso. Não, mas e aí, você já tá animada pro lançamento e eventos e essas coisas? Como é que você... Sim, eu vou ter evento agora em São Paulo, né? Eu acho que deve ser em abril, porque o lançamento vai ser bem no finalzinho de março, né? Mas ainda não sei direito como que vai ser a data. Mas eu tô, assim, super empolgada. Já tô, assim,
vendo cosplay de príncipe e, Exato. assim, coroa pra galera. Aham. Cara do Gustavo. Isso Eu acho que eu vou vestir de príncipe, veste entendeu? exato. O Gustavo. É porque você cansou de usar o Gustavo pros conteúdos do Safadeza do Instagram. Agora você vai usar o Gustavo pro conteúdo de príncipe. Veste. E vou botar lá a coroa nas meninas, e é isso. E as suas leitoras do Hot, elas estão embarcadas. Elas Então, estão tipo. elas vão em tudo. As vamos minhas ler. leitoras, elas são maravilhosas. Elas vão assim, ó, seguem tudo, elas estão lá. Não, eu amo. Não, e voltando do Teseu pela Nacional, eu tenho uma pergunta sobre isso, sobre editora tradicional com o livro Hot, que eu fico muito me questionando. Essa é uma coisa que eu não sei mesmo, então é uma pergunta pra você que talvez conheça melhor disso do que eu. Se as editoras tradicionais, as grandes mesmo, né? Não tô falando das editoras tão pequenas, das tradicionais mais famosas, etc. Se existe, porque eu acho que deveria existir, mas eu não sei se eu vejo tanto essa abertura pra exatamente trazer livros como o Teseu pro catálogo dessas editoras, mas pro nacional. Porque eu já vi muita editora, gringo, trazendo gringo, né? A Vero já trouxe muita coisa gringa. O Universo dos Livros traz também, embora o Universo não seja uma editora tão popular, assim, dessas grandes, como Intrínseca e Record, e Roku e etc. Mas é engraçado porque, na minha visão, eu vejo muito mais outros lançamentos, mas pode ser que esteja fora da minha bolha, de fantasia, de ficção científica, de policial, de um monte de coisa. E pouca coisa da literatura hot... pelas escritoras nacionais, sendo que claramente, visivelmente... O público é imenso. O público é imenso. Não, na verdade, não é fora da sua bolha, não. Existe mesmo essa trava aí. Eu não sei se... Eu tenho a sensação de que elas tiveram algumas experiências talvez não tão boas, sabe? Talvez tenham pegado algum que não deu tão certo. Às vezes um marketing que não funcionou tão legal, não sei. Mas eu sinto que a abertura não é tão bacana. Porque o que acontece? Quando eles vão tentar pegar um autor de hot e fazer ele mudar, e não é o caso da Nasce, tá, gente? Porque às vezes pode parecer que não é, porque, né, pegaram Teseu e eu tive toda essa liberdade de trabalhar em cima da forma como eu quisesse. Mas, assim, quando a editora grande ali tenta pegar um autor de romance erótico pra trazer o público dele, mas tenta mudar o autor e fazer ele escrever uma coisa que não é, né? Então, ele acaba perdendo o público, né? Porque o público vem pelo autor, pelo que ele escreve. Se você muda o que ele escreve, não vai pegar aquela galera que acompanha, né? Então, eu acho que falta, sim, um pouco de abertura e talvez um pouco de investimento no marketing e de estudo para entender o marketing certo para aquele tipo de livro. Porque não dá para você pensar que vai ser feita a mesma coisa, porque não é. É diferente, sabe? Por exemplo, a gente vê a galera no Twitter, né? Aquele agito, aquela coisa toda e tal. Gente, romance erótico e Twitter não é a mesma, sabe? Não é a mesma galera. Não é. A gente tem uma galerinha ali e tal. Olha o meu Twitter pra você ver. Sabe quantos seguidores que eu tenho lá? Eu não tenho nem 500. Meu Deus! Eu nem mexo praticamente. Eu praticamente nem mexo lá. Então, assim, a galera não tá muito ali, sabe? Então, é um pessoal diferente. Consequentemente, as estratégias precisam ser direcionadas, né, pro público que vai consumir aquilo ali. Não adianta você pegar um romance erótico e usar as mesmas estratégias que você usa pra vender um livro de fantasia, né? Então, eu acho que falta um pouco de espaço, de abertura, sim. Eu fico me perguntando também se as editoras elas não ficam um pouco preocupadas com a questão de preço. Porque os livros que vocês publicam independente pela Amazon... Pode ser. É o e-book, e aí a pessoa tá no Kindle Unlimited, que é um valor e a gente coloca livro a R$2, R$3. Exato. Mesmo que a pessoa não tenha o Kindle Unlimited, ela vai pagar muito pouco, que é a coisa do Wattpad também, porque é isso que a gente vê. A gente vê que existe um universo de leitores muito grande, mas o universo de compradores de livro é que Eu tô aqui ficando confortável. Não, relaxa, pode fazer o que você quiser, que a gente já tá aqui há um tempo. O universo de compradores de livro é que é outro. E a gente, às vezes, como a gente fica muito focado na editora, né, na venda tradicional, na livraria, livro físico e etc., ou até e-books mesmo, mas e-books mais tradicionais, que custam 30, 40 reais e tal, a gente acha que o mercado é só aquilo. Mas o mercado leitor é muito maior do que aquilo, só que tem muita gente que não consegue cobrir esse custo. Só que cobrem, Paulo. Eu acho que, assim, é um pensamento que se expande por falta do conhecimento mesmo. Porque você lembra que um pouco antes eu comentei com você que eu vendo meus livros independentes? Sim. Recentemente eu fiz uma tiragem de Que Seja Doce.
que é um dos meus livros. Ai, lembrei de você, da figurinha do celular. A Sarah já vendeu 200 milhões com esse livro. Exato. E ele saiu a R$65. É um preço de um livro de Sim. livraria mesmo. O Era Uma Vez no Século XXI tá R$69. Basicamente a mesma Sim. coisa, né? E vendi muito. Porque assim, eu não vendi em livraria, eu não vendi... Não coloquei na Amazon, eu vendi só no meu site. E eu tive umas... Sei lá, eu fiz uma tiragem de umas 800 unidades, mais ou menos. Vendendo sozinha ali dentro do meu site, sem grande divulgação, sem tráfego pago. Então, assim, foi uma venda bacana, feita em um único ponto ali de venda, nesse preço. Então, assim, o pessoal compra, sabe? Inclusive, autores independentes, às vezes, vendem o livro mais caro do que na livraria. Porque o nosso preço, a gente não consegue chegar por conta da tiragem. Que é uma porque tiragem quanto menor a tiragem, mais caro o preço na gráfica. Então, Sim. Fora que tem envio, tem todas essas outras coisas que são super caras. Aí você não tem a negociação com o correio pra mandar de um jeito melhor. a gente faz tudo, você tá achando? Amor e Ritmo, eu mandei fazer box. Mandei fazer a caixinha com 5 livros. E faz brinde. E aí eu mandei fazer paleta e pulseirinha de show. Você tem ajuda pra fazer essa parte toda? Ou você... A minha assessora, a Vitória, ela faz tudo. Ela assim, a mulher maravilha, ela quase. sabe Ela de faz tudo. tudo. Não, porque eu fico me questionando com a galera que Ela não tá publica vendo, gente. físico. Não tô vendo a minha assessora. Não, já fiquei de olho. Quando essa galera que publica físico, eu tenho pavor. Eu sempre falo isso com o Rodolfo. Falo, nossa, eu tenho pavor de coisa física. Não me manda ir pra correio, não me manda ir pra gráfica. Também, eu detesto. É por isso Nossa. que eu mando a Vitória. Exato, é a melhor coisa. Pelo menos você contrata alguém, você já tá num lugar que você pode contratar alguém pra fazer isso pra você. Mas, enfim, é muito incrível ver esse processo todo acontecendo. Eu acho que também virou uma escola pros próprios autores de como conhecer o mercado, como conhecer o público, como escrever mais e melhor e mais rápido. E criar esse processo que você falou de rotina e tal. Até fiquei me perguntando aqui quando eu tava pensando, porque quando eu me coloco no lugar de escrever, que é um lugar que muita gente me cobra, né, o tempo todo de fazer, eu penso assim, nossa, se um dia eu escrever um livro, pra mim não é nem começar, é terminar, porque começar eu já comecei 1000 vezes. Se um dia eu terminar de escrever um livro, terminou, já foi revisado, já foi pra um monte de mão, já passou, já voltou, já alterou, e eu entregar, eu vou pensar assim, ufa, acabou. Acabei. Você não vai querer começar de novo. Exato. Eu vou me perguntar quando que eu vou querer passar por tudo isso de novo. Porque o que eu mais vejo é a galera que fala assim, foi um processo muito doloroso. Quase como se não tivesse sido... Horror. Mas eu vejo isso, eu chorei, eu duvidei muito de mim. Mas é um choro bom. Não, mas é uma coisa, é uma pressão, é uma coisa, perdeu o prazo e não sei o quê. Conheço muita gente que não consegue entregar no prazo e tal. Lógico, os autores que estão nos seus primeiros livros. Eu imagino que a primeira experiência deve ser uma experiência muito mais traumática. Mais exaustiva. Mas você consegue acabar e você fala assim, pronto pro próximo. Então, eu às vezes perco o prazo também, mas o prazo sou eu mesma que coloco, né? Eu nunca perdi um prazo de editora, porque geralmente eu escrevo bem rápido. Então, eu coloco um prazo pra mim antes do prazo da editora, né? E aí eu consigo terminar. E os meus prazos pra Amazon, eles são baseados nas minhas contas mesmo, sabe? Tipo assim, nossa, eu preciso lançar até tal data, porque senão vai ficar complicada a coisa aqui, entendeu? Sim. Então eu trabalho assim. E quando eu escrevo alguma coisa mais dramática, aí sim é um pouco mais exaustivo, porque mexe com o emocional da gente. Mas é muito gratificante. Quando você coloca ali, você começa a receber aquele retorno, sabe? De comentários mesmo, das pessoas falando como que aquilo ali mexeu com elas, como que impactou a vida delas. Aquele carinho dos leitores é muito gratificante. E isso falando de retorno emocional mesmo, afetivo, né? É muito gratificante. Então, vale muito a pena. Eu geralmente dou uns dias, mas às vezes, pra mim, é uma coisa tão... Faz tão parte de mim que eu tô terminando uma história e eu já tô com a cabeça na próxima, sabe? Por exemplo, agora, você lembra que uma vez você brincou comigo que eu tava fazendo pirâmide igual a... E eu tô. Eu tô. Eu brinquei aquele dia que não, mas agora eu percebi que tô. Porque assim, terminei a série Amor e Ritmo. E prometi que tinha acabado. Acabou. Quantos livros foram? 5. Inicialmente, Foi 5. Aí falei, acabou, né? Tchau, despedi, chorei, sabe? Aquela emoção, porque foi minha primeira série mais erótica, e é uma banda, sabe? Rockstars e tal. Aí, né, me emocionei, todo mundo, e as meninas fizeram tatuagem, aquela coisa super marcante, assim, e tal. E aí, comecei a fazer uma série que derivou do último livro
de Amor e Ritmo, né? A pirâmide vem aí. Exato. Começou a Cassandra-clarização. Ano passado, comecei. Tá indo. Aí, quando abriu a pré-venda de Era Uma Vez no Século XXI, falei, meninas, se Era Uma Vez no Século XXI vender bem, se vocês me ajudarem, gente, vamos esgotar essa pré-venda e tal. Vou fazer o livro dos filhos da galera da banda. Gente, pra quê que eu fui inventar isso, né? Me fala, pra quê? Aí eu comecei a escrever o primeiro, porque o livro tá vendendo. Falei, vou começar. Aí comecei a trabalhar no livro, no primeiro, vou fazer só o livro de uma das crianças que cresceu, né? Comecei, aí agora tô assim, capítulo, sei lá, 20 de 30 mais ou menos. Vai ter uns 30 capítulos, eu tô no capítulo 20, que eu quero lançar ele em março ainda. E eu com a Grazi, a gente trabalha... Deus, você tá no capítulo 20 pra 30 lançar em março. Mas é que eu e a Grazi, a gente trabalha assim, eu escrevo e mando. Entendeu? Então, por exemplo, os 20 que eu já escrevi já estão revisados, entendeu? Já tá então, quando eu terminar, o livro já tá pronto. Aí, eu tô lá escrevendo e os amigos ali conversando, né? E aí eu já tô assim, nossa, mas esse aqui com aquela ali... E aí depois eu reclamo, entendeu? Das meninas. Porque aí elas começam assim, nossa, eu quero tanto um livro do fulano. E eu fico assim, nossa, mas falei que acabou, que eu não vou escrever de novo. E eu já tinha pensado, entendeu? Vou sortear uma leitora pra ela decidir qual casal que eu vou escrever um livro sobre. Resumindo, no final já tem mais 4 livros pela frente, entendeu? Então... Não, porque se você consegue escrever rápido e se você acaba se apegando aos personagens de um jeito que tem essa dificuldade de Não, e você não deixar sabe o que eu resolvi fazer. Não, eu vou contar, gente, vou contar aqui, ó, que você tem mais alcance que eu. Vou contar a loucura que eu resolvi fazer. A menina desse livro novo que eu tô escrevendo, o rapazinho, ele tá doente. Eu acho que isso é um spoiler. Enfim, e eles têm um combinado lá entre eles que ela vai fazer uma tatuagem que ele desenhou. Ele fez o desenho da tatuagem pra ela. Se eles vencerem essa doença, né? Ela vai fazer essa tatuagem. A pessoa que não resolveu que vai fazer o Gustavo desenhar uma tatuagem pra eu fazer. Não, tá Agora, ótimo. o que será que vai virar esse desenho que ele vai fazer? Isso eu já não sei, entendeu? O problema é que se o desenho ficar ruim, aí eu me ferro junto. Não vai ficar. Aí você manda ele mudar até ficar bom. Você fala, não, muda isso aqui, tá? Isso aqui eu não vou fazer, não. Ai, gente, cada marketing que a gente inventa pra livro que eu vou te falar. Mas é isso, não viu a Holly Black, né, que botou o negócio da orelha pra ficar com a orelha de elfo por causa da série dela? Ela fez? Fez. Botou. Aí, tá vendo? Tá vendo? Mudou, tá vendo? Exato, você não tá mudando nem sua orelha, é só uma tatuagenzinha. Não, eu imagino que as suas leitoras, elas sejam muito... apegadas à sua escrita e a seus personagens, às suas histórias, e elas devem ficar ali. E aí, quando elas é que roubam, tem? Eu imagino. E você tem que ter uma saúde mental boa de não entrar numa crise de ansiedade. De vez em quando eu tenho. Aí, às vezes, eu sumo. Por exemplo, agora no começo do ano eu tive umas crises de ansiedade, assim. Olha lá, eu nem unha tô agora, ó, tá vendo? Deus, geralmente eu venho com unha hoje. Hoje eu tô sem. Porque começo de ano eu tive umas crisezinhas aí de ansiedade. Mas foi menos cobrança Mas te dá delas. bloqueio? Tipo, não vou Não, escrever de uma escrita semana. não. De escrita eu nunca Isso tive. Não, de escrita eu nunca tive. Eu fico mais assumida das redes sociais. Entendi. Porque aí eu fico assim, ó, um caco, entendeu? Aí eu não consigo aparecer lá nos stories toda assim, descabelada e tal. Aí eu sumo. Mas aí elas também entendem, entendeu? Eu falo, olha, gente, não tô legal esses dias. Aí deixo elas lá quietinhas, depois eu apareço de novo. Entendi. Olha, pra gente finalizar, eu quero te fazer uma pergunta polêmica. Ai. O seu gênero, não agora o seu romance mais jovem que você vai publicar, mas os seus romances mais hot, eles estão englobados num gênero que sofre muito preconceito. E existe uma galera... Essa batalha ela acontece na internet, eu acho que... Principalmente no Twitter, que é onde você está pouco, mas eu já te adianto que essa batalha... Eu sempre leio, eu só não né? O Twitter vira e mexe, relança a discussão do o que é literatura, o que vale a pena ler, vale a pena gastar tempo com livro X, com livro Y, e não necessariamente apenas com erótico, mas a literatura jovem já passou por isso, a literatura erótica já vem passando por isso desde o grande boom de anos atrás e tal, e continua passando por isso. Como que você entra nessa discussão, você não deixa isso te afetar, como é que você se posiciona em relação a isso, sendo uma autora relevante, grande, nesse gênero?
Eu geralmente não entro em... Dificilmente você vai me ver metida em alguma treta literária. Você não entra em treta? Não, muito difícil. Porque eu achei que no seu gênero tivesse briga de fãs. Não, tem treta direto, mas eu raramente me enfio nelas. Entendi. A menos que me coloquem, sabe? Me marcou lá e eu tenho que me posicionar. Mas assim, eu falo muito a respeito sem necessariamente estar respondendo a alguém, né? Sim. Eu acho que... Primeiro, quando as pessoas dividem em alta literatura, sabe? Automaticamente já estão julgando a nossa como baixa literatura, exato. né? E isso é muito complicado porque o que acontece? A literatura erótica, ela é uma literatura de entretenimento, né? É uma literatura feita para entreter as pessoas. Assim como uma porrada de outros gêneros. De outros gêneros. E de outras coisas, sim, né? De outras filmes, por exemplo. Sim, novelas. A gente não assiste só porque você acha que aquilo ali vai te deixar mais culto. E, nossa, porque eu estou lendo ou assistindo isso aqui porque eu preciso aprender a... Sei lá, enfim. Não necessariamente esse precisa ser o objetivo em tudo que você lê ou assiste. Eu posso ler um livro simplesmente pelo prazer de me divertir com aquilo ali, né? Mas, ao mesmo tempo, a literatura erótica, ela ensina, sim, várias outras coisas que não são as que essas pessoas que julgam ela estão procurando, né? A literatura erótica, ela traz liberdade sexual. E quando a gente fala de mulheres, né? Vou pegar aqui porque acaba sendo, sei lá, 97% do público, mais ou menos, é um público que foi muito aprisionado nesse sentido por muitos e muitos anos. Então, essa liberdade sexual da mulher ler aquilo ali e aprender do que ela gosta, saber o que ela quer e o que é legal, o que não é, sabe? Às vezes até aprender do que ela não gosta, mas sem julgar, sabe? Porque tem também fetiches, enfim, coisas que ela vai olhar e vai falar assim, não, isso aqui não é pra mim, mas ok, se minha colega gosta, tudo bem, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. E quantas leitoras eu já tive, e eu sei que várias autoras já tiveram também, que trazem esse retorno nesse sentido, sabe? Nossa, eu não me conhecia, eu não sabia que eu gostava de sexo até ler, sabe? Então, esse tipo de livro, por mais que não seja, não traga esse tipo de conhecimento que essas pessoas estão julgando, traz um outro tipo de conhecimento, né? Traz esse outro tipo de liberdade. Outra coisa, muitas vezes, eu sei que a gente tem muitos livros que vão trazer, sim, relacionamentos que às vezes são abusivos, que são tóxicos, mas eu não estou falando desses, né? Mas muitas vezes vão trazer também, sabe, aquela representação do que é um relacionamento saudável, do que é o amor, do que as pessoas devem procurar dentro de um relacionamento. E mostrar para aquela pessoa que tá lendo, muitas vezes, pelo único caminho que ela tem, que aquela relação que ela tá vivendo não é legal. Então, às vezes, pela atitude do personagem, sabe, aquilo que ela tá lendo mostra pra ela que o que ela tá vivendo não é bacana. Então, muitos livros que são tidos apenas como entretenimento são libertadores, sabe? Então, é uma questão que não me afeta muito, porque pra mim é um julgamento que não tem o menor sentido. Eu não sou de ficar debatendo isso na internet, porque eu acho que são pensamentos rasos que não merecem muito a discussão, sabe? Sim. E eu acho que no final das contas seria tão mais simples se a gente pudesse cada um fazer o que tá afim de fazer, que não prejudicasse ninguém. Né? Exato. Ninguém tá obrigando a pessoa a ler o erótico. Você não tá prejudicando ninguém, você não tá fazendo mal a ninguém, você tá se divertindo com o que você quer se divertir. Do mesmo jeito que a galera que lê novela, do mesmo jeito que lê novela, não vê novela, do mesmo jeito que a galera que faz tantas outras coisas e que tem gostos diferentes, e que ouve sertanejo, que ouve pop, que ouve rock, etc. Então, se cada um só fizesse o que gosta, né, seria tão mais simples. Você gosta de clássico, por exemplo. Gente, tá tudo lê bem. Clássico. E eu acho que assim, uma coisa é você ler, não gostou e apresentou os seus motivos de porque você não gostou, tá tudo bem também. Eu acho que direito seu, completamente. Entendeu? Acho que vão ter histórias que vão funcionar para pessoas que não vão funcionar para outras. Isso em qualquer gênero. Mas essa coisa de que não querer que aquilo
tenha um tamanho, não seja popular, não chegue a algum lugar, é que não faz sentido. Mas isso aí Mas vai tem além. um- Porque é uma coisa de... Recalque, peraí. Eu assim, tô tentando Tava segurar a procurando achar uma palavra, palavra. tô tentando achar uma outra, mas é o recalque, entendeu? Sim. Porque o que acontece? Principalmente de pessoas que às vezes escrevem também, outros gêneros que não são tão lidos, né? Sim. E aí tem esse sentimento que acaba, sabe, Sim. corroendo a pessoa, porque a pessoa Sim. sente que escreve uma, sei lá, nossa, a minha obra-prima, que eu Aham. trabalhei nela por 10 anos, igual o próprio Tolkien. Aham. E aí veio, sei Que lá, escreveu em fulana 3 de tal, meses, que escreveu 2. em 3 meses e tá ganhando muito, entendeu? Então Aham. tem esse sentimento. Sim. Mas, né, é o que você escolheu, então... Exato, e isso acontece, essas coisas, essas disparidades acontecem também em qualquer outro trabalho. Sim. Qualquer outra Aí você profissão. pega esses filmes que ganham prêmios e tudo. Gente, quem assiste esses filmes? Exato. Pode ser a obra-prima, mas as pessoas não assistem. Aí você pega aqueles besteiróis americanos aí, todo mundo assiste e vai ganhar um monte de prêmio. A Marvel, os filmes de super-herói. E é aquilo, uma pessoa faz um trabalho X, ela ganha 5 bilhões de reais, a outra pessoa faz o mesmo ou mais trabalho e vai ganhar 50 mil reais. Mas é a vida. Infelizmente, é assim que as coisas E funcionam. aí você não pode culpar a outra pessoa que ganha mais que você, porque Exato. Ou você tá satisfeito com as suas decisões, com as suas escolhas, ou você faz outras escolhas. mude isso. É isso. Bom, muito obrigado por você ter vindo, tá, Sara? Foi muito boa a nossa conversa. Adorei Acho que a gente nosso conversou muito mais do que na época do esquilo, que foi você e mais um monte de outras pessoas, e muito menos tempo, e um monte de gente me olhando e eu fico tenso. Então, quero muito agradecer por vocês terem vindo aqui, você e Gustavo. Muito obrigado, sejam bem-vindos a voltar de novo, outras vezes. Falei errado o nome dele? Não, né? Não. Acertei. Ah, tá. Não. É porque ninguém viu ele, né? Mas ele tá ali. Tá ali. Tá no Instagram da Sara sempre. Bom, é isso. Muito obrigado. Quer deixar alguma mensagem pros seus fãs de vender seu livro de novo, lá da sua data de lançamento? É isso, gente. Eu, primeiro, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Né, Rodolfo? Sempre um prazer. E muito obrigada a vocês que assistiram. Gente, comprem Era Uma Vez no Século XXI. Me ajudem a esgotar esse livro, por favor. Sim. E comprem meu lançamento também do mês que vem, que vai se chamar Envolvente Imperfeito. A pirâmide continua intacta. Eu amo. É isso aí. E me sigam nas redes sociais, que lá eu falo mais pra vocês desse universo aí trimestral. Trimestral, exato. Trimestral, e a gente segue lançando livros. Tem sempre muito conteúdo. Você nunca vai ter sempre alguma coisa pra ler. Isso aí. A gente vai deixar todos os arrobas da Sara aqui embaixo pra vocês procurarem ela por lá e cobrar livros novos, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau.